Nós judeus não aceitamos o Novo Testamento porque ele contradiz tudo o que está no que é chamado Velho Testamento. Vou te trazer 2 argumentos. Número 1, a Bíblia fala inúmeras vezes que eu estou te dando um estatuto perpétuo. Se Deus já sabe o futuro, ele tinha a intenção de mudar, então ele teria falado, estou te dando um estatuto. Talvez até falaria um estatuto provisório. Isso é número 1. Número 2, você vê que a Bíblia ela foi dada para Moisés no Monte Sinai, mas frente a todo o povo de Israel que presenciou. Já o que é chamado de Novo Testamento, você tem uma testemunha que falou que Deus se comunicou com ela e mudou tudo o que estava escrito. Então, primeiro aspecto, a Torá, em nenhum momento, ela é contradita, em nenhum momento, na Brit Hadashah. A Brit Hadashah, pelo contrário, confirma a Torá. Tanto Yeshua quanto seus apóstolos, escritores dos evangelhos até Apocalipse, ensinam a Torá, sem contradizer a Torá. Não há contradição na Brit Hadashah sobre a Torá. Então, Yeshua, Jesus, os seus apóstolos, sim, ensinam que a Torá continua, estatuto perpétuo. Segundo aspecto, a Torá foi dada no Monte Sinai a Moisés, que ensinou aos anciões, e anciões ensinavam ao povo hebreu, mas também ao povo que não era hebreu, que saiu junto com os hebreus, os judeus do Egito, que também quiseram servir a Deus, embora, claro, Israel, né, os judeus, os hebreus, é a nação de sacerdotes, a nação santa. Mas veja que outras nações saíram junto e também receberam a Torá. Agora, a Brit Hadashah só tem uma testemunha? Não. A Brit Hadashah, eu vou ler aqui os meus escritos. A Brit Hadashah teve Yeshua, Jesus, como testemunha, sua mãe Miriam, seu pai Yosef, por cima, tá? 3 reis astrônomos, tem Yohanan, João, aquele que batizava, e os seus discípulos, os 12 apóstolos e os seus discípulos, os discípulos de Yeshua, né? Os discípulos de Paulo, Shaul também, também do apóstolo Paulo, os judeus que eram batizados, que numa passagem diz que era 3.000, na outra passagem foi 5.000, assim foi indo, mais de milhares de judeus ali como testemunhas, né? Nós podemos ver isso lá em Atos 2, nós podemos ver em Atos 4, versículo 4, incluindo os sacerdotes também, sacerdotes fariseus, né? Como tem ali em Atos, capítulo 6, verso 7, capítulo 15, verso 5. E veja, né, que o apóstolo Paulo, Shaul, era aluno de Gamaliel. E o apóstolo Paulo, Shaul, também é uma das testemunhas. Veja também quantas milhares e multidões seguiam Yeshua, todas testemunhas. E ainda fala, né? Eles disseram a Paulo, Shaul, veja, irmão, quantos milhares de judeus creram que Yeshua, Jesus, é o Messias. E todos eles são zelosos da Torá. Zelosos, sim, zelosos, cuidadosos, praticavam a Torá. Sabia também que o rabino Hillel II também se converteu a Yeshua? Não é que ele se converteu, ele creu, né? Ele crê em Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ele fica sabendo então que Yeshua, Jesus, é o Messias, e ele crê nisso. No fim da sua vida, inclusive o seu aluno Tiberíades se converteu por meio e testemunho do seu professor. Mas não para por aí, olha quantas testemunhas. Um ótimo livro que vai ajudar qualquer judeu, ou até mesmo não judeu, é o Comentário Judaico do Novo Testamento de David Nister. Então eu peço, né, que os judeus ortodoxos, se puderem,
claro que podem, né? Se quiserem, dê uma olhada nesse daqui. Vocês vão ver que a Brit Hadashah não contradiz a Torá. E olha aqui quantos judeus nós temos remanescentes também, testemunhas, né, sobre a Brit Hadashah. Mosés Sefardi, de Petrus Afonso, de 1062 a 1110, foi um famoso médico judeu, escritor, astrônomo e polemista da Espanha, que publicamente declarou sua fé em Yeshua no dia de São Pedro, 29 de junho de 1103. Mais tarde, ele foi enviado para a Inglaterra para servir como médico da corte de Henrique I. Tem o Gregory Abul-Faraj, desculpa se eu não estiver falando dos nomes certos, porque, né, são nomes difíceis para mim, de 1226 a 1286, nascido em Melitena, era filho de Aaron, o médico judeu, mestre de grego, siríaco e árabe, estudante de filosofia, teologia e medicina, tornou-se bispo ordenado de Gubus aos 20 anos e mais tarde Mafriam, da Igreja Oriental aos 40. Em sua morte, ninguém na Igreja Jacobita foi encontrado para igualar sua estatura espiritual. Ele foi apropriadamente chamado de Abul-Faraj, que significa pai do conforto. Teve também o rabino Solomon Alevi, de 1351 a 1445, que também foi um médico respeitado. Ele examinou as profecias messiânicas e foi batizado aos 31 anos, adotando o nome de Pablo. Depois de estudar teologia, ele se tornou arcebispo e assim vai. Tem o Alfonso de Zamora, foi um rabino espanhol que escolheu seguir Yeshua em 1506. Tem o Johannes, Stefan, Isaac, pai e filhos, né? No caso na Alemanha, decidiram seguir Yeshua em 1546. Tornou-se professor de hebraico na Universidade da Colônia. Stefan, um padre. Então, Rodrigo Lopes era um refugiado da Inquisição em Portugal, que fugiu para a Inglaterra em 1559, mas se tornou crente e ascendeu a médico da Rainha Elizabeth em 1536. Judá Jona de Safed, mais tarde conhecido como Giovanni Batista Jona, 1538 a 1638, tornou-se rabino assistente em Hamburgo. Mais tarde foi batizado na Polônia em 1625. Ele foi para a Itália, onde se tornou professor na Universidade de Pisa e mais tarde um dos bibliotecários do Vaticano. E assim segue. Tem muitos nomes, né? Teve o rabino Judá Moniz, que foi a primeira pessoa judia a receber um diploma universitário na América, de Harvard, em 1720. Ele abraçou publicamente a fé em Yeshua em 1722 e segue. Então, até hoje, né, nós temos os judeus remanescentes que creem, sim, que Yeshua, Jesus, é o Messias. Paulo Shaul, acho que mostra muito isso, né? Ele era judeu, do Sinédrio, ele é tipo um procurador do Sinédrio, e não cria em Yeshua, porém teve uma visão com Yeshua e aí veio a crer. E aí começou a ensinar sobre Yeshua, era um mestre na Torá, e que a Torá fala de Yeshua em cada verso, do começo ao fim. Assim como os evangelhos falam da Torá, tanto os evangelhos até Apocalipse. Não há contradição. E eu digo até uma coisa, muitos me falavam que não criam na Bíblia porque achavam muitas contradições na Torá, inclusive. Porém, não há contradição na Torá, também não há contradição na Brit Hadashah. O que há é interpretações erradas. Então, nós temos que ter muito cuidado em ler a Bíblia, ver que a Brit Hadashah está, sim, ligada e linkada em versos da Torá, e assim, no contexto original judaico, interpretada da maneira correta. Como eu falei, esse aqui é um ótimo livro e eu recomendo.